Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendos diáconos, queridos irmãos e irmãs, o Senhor, ao longo da sua pregação, Ele utiliza muitas parábolas para nos ajudar a entender como nós devemos viver o Evangelho. Através das parábolas, faz aquelas comparações e nos ajuda, de uma maneira muito prática, a colocar aquela palavra na nossa vida. Uma outra maneira que o Senhor também utiliza foi a que nós acabamos de escutar, quando Ele então relaciona, coloca uma série de comportamentos que nós devemos viver na vida cristã. O Evangelho que acabamos de ouvir nos narra as bem-aventuranças. Os bem-aventurados são aqueles que estão felizes, mas não numa felicidade passageira, mas aquela felicidade que faz alcançar a plenitude, aquela felicidade que vem de Deus. A bem-aventurança, a felicidade em Deus, que será plena totalmente quando a gente chegar no céu. Aí seremos os santos, os bem-aventurados, aqueles que estarão na presença do Senhor. Por isso que o Senhor coloca esses comportamentos que devem marcar a nossa vida e a nossa caminhada. É sempre bom, de vez em quando, a gente colocar a nossa vida diante das bem-aventuranças e se perguntar: eu tenho vivido esse programa de vida? Eu tenho vivido tudo isso que o Senhor me ensina? Como eu tenho praticado aquilo que Deus me diz que é caminho de vida, que é caminho de salvação? Então é importante que de vez em quando a gente faça essa avaliação, esse exame de consciência. Hoje, a palavra chama a atenção, sobretudo, para a primeira bem-aventurança, que nós cantamos nesse salmo tão bonito, ouvimos na primeira leitura e também na segunda. Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre em espírito? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? E é importante para nós vivermos, porque deles é o reino dos céus. E nós queremos o céu, sim ou não? Sim. Então, para alcançar o céu, a gente tem que ser bem-aventurado em pobre em espírito, para ser bem-aventurado. Como viver essa pobreza em espírito? O que o Senhor quer dizer com isso? Ser pobre em espírito é reconhecer que nós somos necessitados. Aquele que é pobre é aquele que necessita, é aquele, como a gente fala, que tem pouco, então ele precisa de ajuda, ele precisa de ser assistido, ele precisa de ser apoiado. Mas o Senhor fala aqui não de uma pobreza material, não de uma pobreza de bens materiais, mas ele fala de uma pobreza no espírito. Significa o quê? A simplicidade, a necessidade espiritual, a necessidade que nós temos dele na nossa vida. Então é necessário reconhecer que nós precisamos do Senhor, é necessário reconhecer com humildade que nós precisamos de Deus. Isso parece muito simples, mas isso é muito claro, padre. Dizer assim é verdade, mas e na prática? A gente vive isso? Na prática nós temos uma grande tentação, que é a tentação do nosso orgulho, que faz com que a gente ache que a gente não precisa de ninguém, inclusive nem precisa de Deus. Não, padre, que isso? Eu não digo isso. Não diz, mas às vezes a gente faz. Às vezes a gente não diz, mas a gente passa o dia sem falar com o Senhor. A gente passa a semana com os nossos projetos, os nossos trabalhos, e a gente não partilhou nada com Deus. A gente não abriu o nosso coração para Deus, a gente não deixou Deus participar da nossa vida. Então, mesmo que eu diga, não, eu preciso de Deus, eu estou vivendo como se eu não precisasse. Entendem? Não é só dizer, é praticar. Então, se eu digo que eu preciso do Senhor, eu preciso cada dia, no início do meu dia, oferecer o meu dia a Deus, colocar o meu dia nas mãos de Deus. Senhor, eu tenho todos esses projetos, mas o Senhor sabe o que é melhor, que seja feita a sua vontade. Me conduz, me guia, me dê sabedoria, me ilumina. Isso é reconhecer que a gente precisa de Deus. Então é necessário que a gente não só fale, mas que a gente viva, que a gente coloque essa palavra em prática. Ser pobre em espírito é reconhecer a nossa humildade, a nossa pequenez. É ser humilde, reconhecer o que somos. Temos dons, talentos, capacidades que Deus nos deu, mas sem Deus nós não podemos nada. Se não for com a força e com a graça que vem do Senhor, nós não conseguimos. E às vezes a gente até cai numa armadilha. Quando a gente se acostuma a fazer tudo sozinho, a gente vai, a nossa força é limitada. Então chega um momento em que a gente cansa. E aí quando a gente cansa, a gente ainda faz melhor. A gente para e diz assim, por que Deus me abandonou? Por que Deus não me escuta? Por que Deus não me vê? Mas será que foi Deus que me abandonou? Ou fui eu que abandonei a Deus fazendo a minha vida por minha conta? Será que é Deus que não me escuta? Ou sou eu que não abro o meu coração para falar com Ele do que me preocupa, me angustia, do que me alegra, do que me entristece, do que me desafia? É Deus ou sou eu? Quem é? Entendem? Não posso colocar a culpa em Deus se eu fiz a escolha de caminhar sozinho. Por isso que a palavra do Senhor nesse domingo nos convida a caminhar com Ele, a reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Essa é a pobreza em espírito. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós não temos nada sem a Tua graça. Aonde nós iremos? É o Senhor que ampara a viúva, o órfão. É o Senhor que liberta os cativos. É o Senhor que acolhe o estrangeiro.
Aonde nós iremos sem a tua graça, sem a tua força? Não vamos a lugar algum. Lembramos de uma outra passagem onde o Senhor fala: para entrar no reino dos céus é necessário ser como uma criança. E certa vez eu ouvi um padre, e concordei com ele, dizer: por que como criança? A gente às vezes relaciona a pureza, a simplicidade, tudo isso é verdade. Mas ele falou de algo que me chamou a atenção, porque a criança depende. A criança precisa de um adulto que cuide dela. Larga a criança sozinha para você ver. Vai ser um desastre. Ela bota o dedo na tomada, ela puxa o fio, ela derruba não sei o quê. Vai ser um desastre, ela coloca a vida dela em perigo, sozinha, né? Ela é um risco para ela mesma, né? Perigoso. Depois ela não vai saber se alimentar, ela não sabe fazer comida, ela não sabe o que comer, aí come qualquer coisa, prejudica a saúde. Larga uma criança sozinha, ela vai conseguir sobreviver? Não vai ter como. Por isso que nós precisamos ser como crianças diante de Deus. Senhor, se tu me largar, eu não vou conseguir sobreviver. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu cuidado, eu preciso do teu auxílio. Isso é ser pobre em espírito, é reconhecer a necessidade que temos de Deus, é reconhecer que é Deus quem nos capacita e quem nos fortalece. Aí a gente entra na segunda leitura de hoje, quando São Paulo fala aos Coríntios: Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Porque se Deus escolher o forte, talvez ele diga: eu consegui porque eu sou forte, eu consegui porque eu sou o bom. Então Deus geralmente faz o contrário, escolhe aquele que é mais fraco para mostrar que não é a força dele, mas que é a força do Senhor. Dois exemplos que a gente encontra na Sagrada Escritura: Moisés. Deus escolhe Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés falava bem? Moisés era gago. Moisés não falava direito, né? Tinha dificuldade para falar. Imagina Moisés tendo que ir lá falar com o povo, com o faraó, né? Libertar o Egito. Ele não ia acabar de falar nunca, né? E o faraó ia mandar ele embora. Quem falava com Moisés e por Moisés? Arão, seu irmão mais velho. E ali, olha que bonito, que beleza, requis, né? Precisou da humildade de Arão e a humildade de Moisés. A humildade de Moisés de reconhecer que não era ele, mas era a graça de Deus. A humildade também de Arão, de dizer, olhar para o seu irmão e dizer: eu falaria muito melhor do que ele, eu faria muito melhor do que ele, mas foi a ele que Deus escolheu, então eu vou respeitá-lo. E Arão era o mais velho, respeitou Moisés porque foi Deus quem escolheu Moisés. E a força do Senhor estava com Moisés. Foi a Moisés que o Senhor confiou conduzir o seu povo. Então aquele que aparentemente era fraco foi fortalecido pela graça de Deus e libertou o povo de Israel. Foi a Moisés que Deus disse: toca com o cajado e o mar se abrirá. E atravessaram o mar vermelho. Toca na rocha e manará água para que o povo possa saciar a sua sede. Foi a Moisés que Deus deu essa capacidade. O outro exemplo, quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir o rei de Israel. Jessé faz o que nós humanamente faremos, porque nós olhamos com o nosso olhar humano, julgamos com os nossos parâmetros humanos. Chama o filho mais forte, o filho mais inteligente, o filho mais capaz, e é esse aqui. Então, Jessé oferece o melhor filho para Samuel, aos olhos humanos. Foi a ele que Deus escolheu. Chama outro, chama outro, chama outro, termina os filhos que ali estão. Samuel então pergunta: não tem mais ninguém? Eu brinco dizendo que só faltou Jessé dizer, né? Tem lá o pequenininho, mas o pequenininho vai servir para quê? Né? E quem Deus escolheu? O pequenininho. Deus chamou o pequenininho, foi lá, Samuel mandou chamar o pequenininho, veio lá fedido de ovelha que estava lá brincando no curral, chega e Samuel diz a ele: o menor de todos, aquele que aparentemente não serviria para nada, foi a ele que Deus escolheu.
Isso é o que Deus faz conosco. Deus chama aquele que é mais menor, não, menorzinho, aquele que é o mais pequenininho, e torna ele um rei. Deus ungiu, quem foi esse rei? Davi. Deus ungiu aquele pequenininho, o mais pequenininho de todos, foi ungido pela graça de Deus e se tornou o grande rei de Israel, o rei Davi. Tudo isso, queridos, para nos lembrar, não é com as nossas forças, não é com as nossas capacidades que nós vamos conseguir nada. É vivendo a pobreza em espírito, é reconhecendo a necessidade espiritual que a gente tem do Senhor. É Ele quem nos unge, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos traz pequenininhos e nos torna, a cada um de nós, reis, para que com a sua graça, aí sim, com a graça dele, a gente possa alcançar. Então que a gente se abra à graça de Deus, que a gente reconheça a nossa pequenez, que a gente tenha a humildade de se colocar nas mãos do Senhor, assim como fez Maria Santíssima. Eis aqui a serva do Senhor, aquela que humildemente se coloca nas mãos de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,